gravação, e aí vai poder saber aí um pouquinho sobre o que a gente revisou no dia de hoje. Tá? Então, vou fazer aí uma série de perguntas referente ao conteúdo da apostila do segundo bimestre, uma forma aí de a gente revisar o conteúdo, né? Essa revisão, ela é importante porque vai ajudar vocês neste bimestre e no próximo bimestre. Para quem pretende aí fazer o vestibulinho aí da ETEC, também vai ajudar a relembrar alguns conceitos. E vai ajudar vocês também no ensino médio, tá? De vez em quando eu tenho um aluno que está no ensino médio e que me liga, entra em contato comigo para tirar dúvida referente aos conteúdos aí de química e de física, tá? Então, vamos lá. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta que é bem simples, que é um conteúdo que vocês já viram lá no sexto ano, e eu venho repetindo aí já faz um bom tempo, né? Eu já falei desse conteúdo várias vezes. Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ele é denominado de quê? Como é que ele se chama? Tô falando, não lembro mesmo. Pensa um pouquinho. Tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ele é chamado de... Sei lá, vou chutar. Matéria? Muito bom, Vinícius. Viu como você lembra? Só botar neurônios, tico e teco para funcionar. Como eu disse, eu preciso de todos participando. Se só um for dar a resposta, eu vou estender a revisão até o último minuto da segunda aula. Então, preciso da participação de todos, mesmo daqueles que estão no chat, daqueles que não. Participação é de todos, da classe, ok? Muito bem. Então, matéria é só aquilo que a gente consegue palpar ou é também aquilo que a gente não consegue palpar? Aquilo que a gente não consegue palpar. Aquilo que a gente não consegue. Eu vi duas respostas tímidas, eu preciso de outras respostas. Eduardo? Qualquer um dos dois, Eduardo, pode responder. Pra mim é tudo que você também não consegue poupar. Veja que vocês não Você provavelmente não prestam conseguiria no que eu tocar o falei. sol também. Eu falei assim, se matéria é só o que a gente consegue palpar ou se é também o que a gente não consegue palpar. Prestaram atenção? Ricardo? Ricardo, você está presente ou só está seu nome? Eu saí porque tinha indo ajudar minha mãe. E então, da pergunta que eu fiz, o que você acha? Eu não escutei, eu tava ajudando minha mãe. Ok, eu perguntei se matéria é somente o que a gente consegue palpar ou se é o que a gente não consegue palpar. Eu acho que que a gente consegue palpar, ué. E aquilo que a gente também não consegue palpar. Muito bom, Ricardo. Então, olha só, a matéria, ela está presente no ar, na atmosfera, ela está presente em materiais microscópicos, que é o que a gente não consegue palpar. Ela está presente
no chocolate, na mesa, no nosso corpo, na água, né, no óleo, no petróleo. Então, tudo é matéria. Então, tudo aquilo que possui uma massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. O ar ocupa um lugar no espaço? Sim, ocupa. Se eu pegar uma sacolinha de plástico, assoprar dentro dela e fechar, não vai ficar cheinho ali dentro? Se você apertar, você vai perceber que tem alguma coisa ali. Isso é o ar. Então, se ele ocupa um espaço, significa que ele é matéria. Mesmo que a gente não consiga pegar o ar, é matéria ainda assim, ok? A união de dois ou mais átomos forma uma. O que forma? Uma partícula? Não. Molécula? Molécula, muito bem. A partícula, Ricardo, ela já é algo maior do que a molécula, tá? Você tem aí, pode ter aí uma partícula mais do que um átomo, tá? Na verdade, partícula não é molécula, não. A partícula, ela está mais relacionada ao átomo ou a algo ainda menor do que o átomo, tá bom? Por que eu falei da matéria e depois eu já pulei aí para a formação da molécula? A matéria era só para vocês relembrarem aí do que a gente está falando, de química. Química a gente estuda a matéria, composição da matéria, tá? Como ela se compõe, né, nas suas questões elementares, na questão aí química. E nada menor do que o átomo. E a partir do átomo, a união deles formando a molécula, que é o primeiro passo para você poder constituir a matéria, ok? A união de duas ou mais moléculas vai formar o quê? Um átomo? Não. O átomo é menor que a molécula. Quando eu tenho união de dois átomos ou mais, eu formo uma molécula. Ah, assim é. Aí, quando eu tenho duas moléculas ou mais, eu vou formar o quê? Uma substância? Uma substância. Isso mesmo, tá? Então, vejam, a gente partiu do átomo, certo? Que é representado aí na tabela periódica pelos elementos químicos. A partir do átomo, eu tenho união aí de dois átomos, eu formo uma molécula. A partir da união das moléculas, eu vou ter a formação da substância. E a partir da substância, eu vou ter a formação aí de matéria, tá? Na tabela periódica, nós temos aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou ver se eu consigo exibir para vocês aqui uma tabela periódica. A gente vai trabalhar bastante. Vou pegar aqui na internet uma tabela periódica. Um minutinho, tá? Tô abrindo aqui.
Bom, na tabela periódica, nós temos aí... Aqui, consegui abrir. Deixa eu só... Pronto. Então, olha só. Aqui na tabela periódica, nós temos esta coluna aqui, certo? Este grupo aqui, que são o grupo dos gases nobres, tá? Por que eles são chamados de gases nobres? Porque eles têm na última camada, o último nível na camada, lembra da distribuição eletrônica? A sua última camada aqui, eles possuem a quantidade já exata de elétrons, tá? O hélio, né, que é bastante semelhante com o hidrogênio, o hélio, em sua última camada, ele possui 2 elétrons. Na verdade, o hélio só possui 2 elétrons, tá? O neônio, argônio, criptônio, xerônio, radônio e esse daqui que eu não lembro o nome, todos eles possuem 8 elétrons na sua última camada. Eles são considerados estáveis, ou seja, eles não reagem com nenhum outro elemento químico, por isso eles são considerados gases nobres. Eles são a nobreza, não se misturam com os outros, tá? Muito raramente você vai ter aqui esses gases sendo combinados com algum outro elemento químico, tá? Na maioria das vezes eles não fazem nenhum tipo de ligação. É muito raro isso acontecer, tá? Sendo assim, como é que eu denomino este último nível da camada eletrônica? Como é que eu chamo ela? De valência? Camada de valência, muito bem. Por que que nós chamamos de camada de valência? Vou pegar aqui o nome, que eu não me lembro o nome dos pesquisadores aqui. Ó, os pesquisadores aqui Walter Kossel, Gilbert Neal Lewis, Irving Langmuir, né? Eles estudaram aí essa última camada de todos os elementos químicos e eles notaram que os elementos, eles tentavam se comportar da mesma forma que os gases nobres, ou seja, ter na sua última camada 8 elétrons, tá? E a partir daí, em 1916, o Walter Kossel, ele fez aí a primeira teoria eletrônica de valência, falando aí da camada de valência, dessa capacidade aí, desse comportamento dos elétrons, tá? E também veio depois a regra do octeto, né? Fala aí também de como esses elétrons fazem para ter aí na última camada 8 elétrons, tá? A partir desses estudos, vieram aí os estudos de como é que isso acontece. Então, qual tipo de ligação ocorre entre os átomos quando eles fazem o compartilhamento dos elétrons? Não falem todos de uma vez. Qual é a pergunta mesmo? Qual tipo de ligação que ocorre entre os átomos quando eles fazem compartilhamento de elétrons?
Muito bem, Gabriela. Ligação covalente. Lembram da ligação covalente? É covalente, professora? Covalente. Na ligação covalente, vocês têm aí dois átomos que vão fazer aí a ligação compartilhando os elétrons, tá? Eles não vão dividir. Por exemplo, aqui, ó, o oxigênio, né? Ele vai ter o quê? Ele possui 6 elétrons, certo? Quando ele vai se ligar ao hidrogênio, o hidrogênio vai querer doar para ele o único elétron que ele tem? Vai? Sim, não? Só tem a Gabriela na aula? Não. Então, olha só. O oxigênio, quantos elétrons ele tem na sua camada de valência? Muito bem, Gabriela. Possui 6, certo? E ele precisa de quantos elétrons para ficar com 8 na camada de valência para ele ficar estável igual ao gás nobre? 2. 2. Muito bem. Se o hidrogênio, que tem um elétron, ele quer também ficar com 8 elétrons, quer ficar estável. E vai doar esse um elétron que ele tem para ele ficar estável? Não, porque ele só tem um. Então, ele vai querer ganhar 7. Também não. Como eu disse, o hidrogênio, ele se comporta semelhante. Então, ele quer ficar com 2 elétrons. Ele ficar aí completinho. E aí, como é que ele vai fazer? Ele vai compartilhar este um elétron com o oxigênio. Mas, como vocês já disseram, o oxigênio precisa de 2 elétrons. Então, 2 elementos hidrogênios irão compartilhar um átomo com o oxigênio. Dessa forma, eu vou ter o quê? Um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Se eu tenho 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, eu vou ter aí água. Então, eu tenho aí uma ligação covalente, ok? Para eu demonstrar as ligações covalentes que ocorrem entre os átomos, eu posso indicá-la de 3 formas. Como eu posso indicar essas ligações? Molecular, eletrônica e estrutural. Não, presta atenção no que eu perguntei. Por exemplo, no caso do oxigênio com o hidrogênio, que tipo de ligação eu tenho? Covalente. Sim, qual tipo de ligação? É uma ligação simples? É uma ligação dupla ou uma ligação tripla? Dupla. Dupla. Ligação simples, dupla ou tripla? Simples? Simples. É simples. Se eu tivesse um oxigênio com outro oxigênio, seria dupla. No caso, é um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, com cada hidrogênio, ele vai fazer uma ligação simples. Lembram disso? Olha só, tem até aqui já, ó, a formulinha, aqui, ó, hidrogênio e água. Então, olha só, para vocês verem aqui, ó,
O oxigênio, aqui, ele vai precisar de 2 elétrons para completar os 8, certo? Então, ele vai se ligar com um hidrogênio por meio de uma ligação simples e com outro hidrogênio com outra ligação simples. Quando eu tenho aqui, ó, mesmo elemento, tá? Que vai formar aqui, ó, esse tipo de ligação, aqui eu tenho ligação dupla. Por quê? Ele está compartilhando 2 elétrons, porém, com o mesmo elemento químico. Aqui são diferentes. Então, aqui a ligação é simples, não é ligação dupla. Tá? Tem diferença. Tudo bem? Se for, por exemplo, o nitrogênio, né? Um nitrogênio com outro nitrogênio formando gás nitrogênio. Aí eu teria uma ligação tripla. Tripla. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Continuando. Questão da fórmula molecular eletrônica e estrutural, eu vou falar um pouquinho depois, tá? Eu vou continuar falando sobre os tipos aí de ligações. Ok, aqui. Compostos moleculares e covalentes, tá? Quando é que eu tenho um composto molecular e quando é que eu tenho um composto covalente? Quando eu tenho aí a união de várias moléculas por meio da ligação covalente, eu tenho um composto molecular, certo? Quando eu pego esse composto molecular e eu tenho ligações entre eles, aí eu vou ter um composto covalente, tá? Mas eu não vou dar muita importância para essa parte, porque isso vocês vão estudar mais profundamente no ensino médio, tá? E quem for fazer faculdade de química vai estudar isso detalhadamente. Quando eu tenho uma ligação que ocorre a partir da ligação entre íons, eu tenho que tipo de ligação? Iônica? Ligação iônica, certo? Como é que ocorre a ligação iônica? A atração dos íons? Tração dos íons. Mas quais íons? O cátion e o ânion? O cátion e o ânion, muito bem. No caso do cátion, ele é um íon que ganhou ou que perdeu o elétron? Perdeu. Perdeu. E o ânion, ele ganhou ou ele perdeu o elétron? Ganhou. Ganhou. Então, o cátion perde e o ânion ganha. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Como é que eu consigo identificar aí qual é a carga dos meus átomos? Tem um jeitinho. Lembra que eu expliquei para vocês? Como é que eu vou ver aí a carga dos meus átomos? Geralmente isso está relacionado com qual a pergunta? Repetir. Como é que eu sei a carga elétrica dos meus átomos que estão representados na tabela periódica? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa saber aí, aqui ó, cada um desses átomos
eles possuem aqui, em algumas tabelas periódicas, ele vem aqui na lateral a distribuição eletrônica, tá? Então, de acordo com a quantidade de átomos que eu tenho na última camada, que é a camada de valência, eu sei qual vai ser a carga dele. Por exemplo, no oxigênio, ele não tem 6 Sim. camada? Sim, não? Sim. Sim. Se ele tem 6 na última camada, ele precisa perder 6 elétrons ou ele precisa ganhar 2 elétrons? Ganhar. 2 Precisa elétrons. ganhar 2 elétrons. Então, a carga dele vai ser positiva ou vai ser negativa? Negativa. Vai ser negativa. Então, é dessa forma que eu vou saber. E qual vai ser a carga dele? Como a Gabriela que já respondeu, a carga dele vai ser menos 2, tá? O que significa menos 2? Significa que ele precisa ganhar 2 elétrons, ok? Se fosse, por exemplo, o magnésio, tá? Que possui aí 2 elétrons aí na última camada. Ele quer ficar com esses 2 elétrons ou ele quer perder esses 2 elétrons? Perder. Ele quer perder, então a carga dele vai ser mais 2. 2. Então, o sinal positivo ou negativo significa se o átomo ele quer ganhar mais 2 elétrons ou se ele quer perder esses 2 elétrons. Tudo bem? Sim. Ok. Ligação metálica. A ligação metálica é o que ocorre nos metais. Lembra quando a gente estudou em física sobre o movimento dos elétrons? Esses elétrons que constituem aí os metais, eles estão de tal forma unidos, fortemente unidos, tá? Que é o que a gente chama de ligação metálica. E é por conta de ter essa ligação, essa força entre eles, é que ocorre aí a possibilidade da passagem da corrente elétrica e faz com que os elétrons presentes ali nesses átomos se movimentem, gerando aí um bom condutor de eletricidade. Então, nesses aí, os átomos estão fortemente ligados a partir de ligações covalentes, tá? Então, a gente chama aí de ligação metálica, que é como se formasse aí uma rede de átomos, né? Uma rede de elétrons presentes aí nessas ligações metálicas. Tudo bem? Quanto às fórmulas molecular de Lewis e a fórmula estrutural. Quando eu falo fórmula molecular, eu estou dizendo da questão de moléculas, tá? Como é que é a composição molecular? Quais os átomos estão presentes aí nessa fórmula, né? Então, por exemplo, aqui. Na água. Como é que eu posso escrever água? Posso escrever água de 4 maneiras diferentes. Posso escrever água. Posso reescrever a partir da representação pelas letras, né? O H, que indica o elemento hidrogênio, o O, que indica o elemento oxigênio, e aqui, ó, o número 2, né? Este número 2, que não parece 2, agora sim, este número 2 indica quantos átomos de hidrogênio eu tenho. Então, essa representação aqui é a representação de uma molécula de água. Por isso, ela é chamada de fórmula molecular. Tudo bem? Fórmula eletrônica.
Fórmula eletrônica. Na fórmula eletrônica, eu estarei representando a ligação que existe entre os elétrons. Então, eu estou colocando aqui, ó, os 6 elétrons do oxigênio, que é da última camada, que é da camada de valência, e o átomo, né, o elétron do hidrogênio. Então, essa é uma forma de representação eletrônica. Então, eu vou estar representando aqui os elétrons, tá? Então, eu estou escrevendo água a partir da quantidade de elétrons existentes aí na última camada, a partir da ligação que existe entre esses elétrons, tudo bem? E a outra maneira de se escrever é a fórmula estrutural, porque ele vai mostrar para você a estrutura, tá, dessa molécula, tá? Então, aqui, ó, a representação desta ligação aqui, ó, que é uma ligação simples. Lembra que eu falei para vocês? Isso é uma ligação simples. Tudo bem? Então, cada uma dessas ligações, desse tipo de representação da palavra da água, né? Ela vai ser utilizada em situações diferentes, tá? Dependendo de como, daquilo que eu estou falando, de como eu quero expor aquele material que eu estou trabalhando, aqueles átomos, aquelas moléculas, eu posso escrevê-lo de maneiras diferentes, tá? Se eu estiver falando sobre elétrons, vou usar a fórmula eletrônica. Se eu estiver falando sobre moléculas, vou usar a fórmula molecular. Se eu estiver falando sobre estrutura da molécula, vou utilizar a fórmula estrutural, tá bom? Ok. Nós temos aí só 3 minutinhos, né, de aula. Não conseguimos Já? revisar quase nada, foi uma parte bem pequena que a gente revisou. Tem muita coisa ainda para ser revisado. Quando terminar esses 3 minutos, eu já vou dar um intervalo para vocês. E nós voltamos aí às 15 horas, tá? Aí eu vou terminar de revisar a parte de química, ok? E vamos ver o que vai dar tempo da gente revisar aí da parte de física, da parte referente aí à ondulatória, à luz, propriedade da luz, tá? Não vai dar tempo de revisar tudo porque o conteúdo é muito grande. O que não der tempo de revisar hoje, a gente termina de revisar na sexta-feira e na próxima semana nós daremos início aí ao conteúdo novo, tá? Da apostila. Tudo bem? Tudo bem. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Aí depois chega no dia da prova, professora, o que significa mesmo essa pergunta, essa palavra, né? Aí todo mundo esquece.